dia, agronegócio. Hoje é sexta-feira, 15 de março de 2024, são 8 horas 16 minutos. O relógio acabou de virar. Pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Nesta sexta-feira vamos trazer informações importantes sobre as vésperas das eleições presidenciais na Rússia. A Rússia foi atacada pela Ucrânia nessa madrugada de ontem para hoje. E, de novo, eleições por lá, atenção total. Mais do que isso, a gente vai trazer as últimas informações sobre essa onda de calor que está assolando o Brasil, trazendo preocupações para o agronegócio, para culturas importantes, como por exemplo café, como por exemplo milho, segunda safra. Enfim, a gente vai falar sobre isso e vai ampliar essas informações com o presidente da AproSoja Mato Grosso, o senhor Lucas Costa Beber, que estará conosco no segundo bloco para nos trazer mais detalhes sobre o atual momento, sobre as atuais perspectivas, o cenário fragilizado do mercado de grãos nesse momento, das safras de grãos nesse momento. Então, o presidente da AproSoja Mato Grosso para nos trazer mais detalhes. Vamos falar também sobre a última declaração do presidente Lula de que o agronegócio brasileiro, vejam vocês, produtores rurais, precisa dar, abre aspas, um salto de qualidade. Fecha aspas. A gente vai comentar sobre isso e claro que eu já vou pedindo a sua opinião sobre essa declaração do presidente Lula, que parece não conhecer o Brasil do agronegócio, a principal vocação deste país. Aqui no Bom Dia Agronegócio você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Pois bem, antes de mais nada, vamos checar como funcionam as bolsas, como estão os preços, e a gente vai direto para a Bolsa de Chicago, onde a soja opera com 0,6% de queda, 11 dólares e 88 cents por bushel na manhã dessa sexta-feira, contrato maio. O milho, 4 dólares e 33, cai um pouquinho, 0,09%. O trigo tem 0,6% de alta para 5 dólares e 35 cents por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos queda também para o farelo e para o óleo. O óleo caiu 1% agora, 47 cents mais 91 por libra peso. O farelo tem uma baixa mais tímida de 0,2% para 336 dólares e 60 cents por tonelada curta. Então o mercado, o complexo soja opera no negativo nesta sexta-feira para encerrar a semana, uma semana que foi bastante volátil e bastante positiva, eu diria, principalmente para os preços do grão e para os preços do óleo de soja. O farelo teve uma semana de pouquinho mais de pressão. Já já a gente vai detalhar isso também nas nossas notícias da manhã. Pois bem, na sequência, vamos para a Bolsa de Nova York, onde hoje recuam os futuros do café arábica, 0,2% de queda, 1 dólar e 83 mais 53 por libra peso. O açúcar sobe, teve também uma semana bastante volátil, é o nosso destaque aqui na nossa rodada de preços, porque foi uma semana de montanha-russa para os preços do açúcar, altas e baixas consideráveis. Nós temos então nesse momento 0,6% de ganho para 21 cents mais 91 por libra peso. O algodão 0,2% de queda para 93 cents mais 34 por libra. E com o petróleo a gente começa, como sempre fazemos, a trazer um combinado ali das demais commodities, né, que não as agrícolas. Pois bem, petróleo, WTI 80 dólares e 77 cents por barril, uma queda de 0,6%. No Brent, 0,6% de baixa também para 84 dólares e 95 centavos por barril. O gás natural, hoje em alta, 1,7% de ganho. O ouro sobe também, 0,2%, pouco mais de 2.170 dólares por onça Troy. A prata se destaca mais uma vez, 1,2% de alta. E o cobre acompanha com também 1,2% de ganho na manhã desta sexta-feira. Agora são 8 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Dólar Index, temos também com estabilidade na manhã de hoje, 0,03% de alta. 103.020 pontos na manhã de hoje. Para fecharmos a rodada de preços, levantamento da Agriinvest Commodities para a Bolsa de Dalian, mercado futuro na China. Nós temos alta para o farelo, alta para o óleo de soja, alta também para o milho. E Eduardo Vanin nos pontua, foram destaques essa semana, óleos vegetais que continuam subindo e os bases da soja em queda. Chicago subiu, vai conter um pouquinho de fato os prêmios para a soja. Os óleos vegetais devem encerrar mais uma semana em alta. O óleo de palma encerrou a semana com alta de 3,5% a 4%, com alta de 13,5%, esta sendo a quarta semana seguida de alta. Hoje, ao longo do dia, a gente vai trazer uma matéria mais detalhada sobre o mercado de óleos vegetais, que está num momento bastante importante. Mais do que isso,
Os bases da soja no destino, ou seja, principalmente na China, devem encerrar a semana com forte queda. Então fiquem atentos a essas informações, que ao longo tanto da edição de hoje do Bom Dia Agronegócio quanto da nossa programação, a gente vai trazendo mais detalhes sobre esses pontos. Dados os preços dos mercados em andamento, vamos checar o que é manchete. Nessa sexta-feira, vamos às nossas notícias da manhã. Bom, eu quero começar então com as questões geopolíticas. Aliás, vou fazer um adendo. Ontem eu fui a São Paulo gravar uma entrevista com o presidente da Haifa South America, uma empresa de fertirrigação, uma empresa israelense. E nos próximos dias esse conteúdo estará disponível. E um dos pontos nevrálgicos dessa conversa foi a questão dessa tensão geopolítica espalhada, né, nesse momento. Então, esse conteúdo traz essa perspectiva, traz como todos esses conflitos, né? Então, o conflito no Oriente Médio, os conflitos no Oriente Médio, o conflito entre Rússia e Ucrânia, né? E toda essa tensão crescente, essa possibilidade de escalada dos conflitos, que é iminente, né? Tá aí na nossa cara todos os dias, tá nos noticiários, e como isso impacta, né? O ambiente de negócios, de investimento, de planejamento, mas como também as empresas estão se ajustando a estes momentos. E a notícia dessa sexta-feira é de que a Rússia foi atacada pela Ucrânia na véspera da eleição presidencial. Um dia antes do início oficial das eleições russas, a Ucrânia realizou novos ataques com drones no país e deixou ao menos 2 mortos nessa quinta-feira ontem, dia 14 de março. A Guarda Nacional da Rússia afirmou ter repelido, junto com o Exército e a Guarda de Fronteira, um ataque de um grupo de sabotadores perto da localidade de Choktino, na região de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia. Já na terça-feira, no dia 12, ataques semelhantes foram realizados nessa cidade por combatentes russos pró-ucranianos que, segundo o Kremlin, foram dizimados. Uma dessas milícias, a Legião da Liberdade da Rússia, instou os civis a evacuar a área e prometeu libertar as regiões russas de Belgorod e Kursk, as regiões russas entre aspas, né, as regiões consideradas russas ali pelas tropas da Rússia, naturalmente. Em paralelo, os ataques com drones se multiplicam a centenas de quilômetros da linha de frente. A região de Belgorod e sua capital homônima foram alvos desses ataques. Nesta quinta-feira, 2 civis morreram e pelo menos 19 ficaram feridos, segundo as autoridades regionais, que anunciaram o fechamento temporário dos centros comerciais para evitar novas vítimas. Bom, o que se sabe até este momento? Que nem Rússia, nem Ucrânia, nem Vladimir Putin, nem Volodymyr Zelensky arredam um pé sequer nesta disputa, neste confronto. A mais preocupante informação do último mês, eu diria, é essas últimas declarações de Emmanuel Macron, presidente francês, dizendo que não descartamos enviar tropas para a Rússia. Então, assim, para ajudar a Ucrânia nesse conflito contra a Rússia. Então, vejam, né? 2 anos de conflito completou-se em 24 de fevereiro deste ano. Os efeitos são as perdas humanitárias, como eu sempre falo por aqui, são naturalmente as piores, as mais graves, as mais sentidas de darmos. E escala, continua escalando, continua acontecendo, continua promovendo disrupções importantes e consideráveis e de efeitos muito negativos. Então nós continuamos a monitorar, porque esse é um conflito que tem desdobramentos bastante graves e eles precisam ser acompanhados, precisam ser monitorados. Pois bem, 8 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília, né? Então seguimos trazendo aqui esses detalhes. E eu quero falar um pouquinho sobre a questão climática, né? Essa onda de calor que essa semana toda castigou o Brasil, em especial o centro-sul do país, e a tendência de que essas temperaturas continuem elevadas. Em São Paulo, por exemplo, o calor chegou a quase 39 graus no interior do estado e vai esquentar ainda mais, segundo as informações da Climatempo. A onda de calor no Paraná, por exemplo, promoveu temperaturas na casa dos 40 graus. O calor aumentou também no Rio Grande do Sul, Porto Alegre bateu recorde de temperatura, Mato Grosso do Sul registrou quase 40 graus Celsius. Por que isso preocupa? Porque nós temos safras em andamento,
né? Nós temos, por exemplo, a segunda safra de milho, que já foi semeada fora de uma janela que seria a mais ideal para o plantio e agora sofre com essas condições climáticas muito adversas. Os relatos, principalmente do estado paranaense, que é o segundo maior produtor de segunda safra de milho, são bastante preocupantes, né? São bastante preocupantes, tem essa possibilidade de uma perda ainda maior de potencial produtivo e as informações da Climatempo são: a forte onda de calor que vem influenciando o centro-sul do Brasil desde o início dessa semana aumentou ainda mais o calor no sul do país e em Mato Grosso do Sul. Porto Alegre bateu recorde de calor para o ano de 24 e para o verão 2023-24. O noroeste do Paraná foi um dos lugares mais quentes do Brasil nesta quinta-feira, 14 de março, com temperatura em torno de 40 graus, pela medição do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e do CIMEPAR, que é o Sistema Meteorológico do Paraná. Em Paranapoema, a temperatura às 15 horas chegou a 40,1 graus Celsius. Em Loanda, 40. No noroeste do estado, a média normal de temperatura em março varia de 31 a 33 graus. Então, nós estamos quase 10 graus acima da média, né? As temperaturas ainda podem aumentar um pouco mais nessa sexta-feira no Paraná e em Mato Grosso do Sul, mesmo com a previsão de algumas pancadas de chuvas a partir da tarde. E é a este ponto que temos que ter atenção. Como é que as chuvas vêm na sequência desta situação? Agora, quer uma preocupação um pouquinho maior? A Josélia Pegorim, que é meteorologista da Climatempo, ela trouxe as informações de que essa onda de calor vai se prolongar até o final do verão. Veja, a nova onda de calor que começou a influenciar o Brasil nessa semana vai se prolongar até o fim do verão. O outono começa oficialmente no dia 20 de março, à meia-noite e 6, e se estende até às 17h51 de 20 de junho pelo horário oficial de Brasília. Ondas de calor são geradas por bloqueios atmosféricos causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica. Atualmente, o centro do sistema de alta pressão está muito forte entre o Paraná, Paraguai e o Mato Grosso do Sul, gerando esta onda de calor que já eleva as temperaturas, especialmente no centro, oeste e sul de Mato Grosso do Sul e na parte oeste dos estados do sul do país. De 11 a 15 de março, na primeira metade desta onda de calor, nós tivemos então essas elevações de temperaturas com destaque para esses estados que eu trouxe. E agora a gente percebe que o alerta, inclusive, do INMET, da própria Climatempo, ele continua para essa metade centro-sul do país e esse forte centro de alta pressão atmosférica vai se estender, portanto, e veja só, para finalizarmos essa informação, o segundo tempo desta terceira onda de calor de 2024, só de 2024. Me parece que no verão 23-24 nós tivemos 5 ondas de calor. Então esse segundo tempo da terceira onda está previsto pela Climatempo entre 16 e 20 de março, atenção, tá certo? Com a migração do centro de alta pressão para o sudeste, as áreas de calor mais intenso ficarão especialmente localizadas no sudeste e centro-oeste, enquanto a região sul volta a ter algumas pancadas de chuvas. Mesmo assim, o calor ainda será intenso no sul do país. Enquanto estamos aqui conversando, trazendo estas informações, mandem os seus questionamentos, mandem os seus relatos. Principalmente, é muito importante que vocês nos digam aqui, e é bom que a gente tenha esse canal aberto de comunicação para sabermos como estão as condições climáticas aí na sua região. Faça como, por exemplo, o engenheiro agrônomo Helmer Garcia, que dizendo, ó, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, mandou o termômetrozinho já explodindo, né? Muito calor no Mato Grosso do Sul. Então, continuem mandando os seus posicionamentos e os relatos de como estão as condições climáticas aí na sua região. Para nós é importante porque conseguimos também pautar a nossa programação e entender melhor como é que estão as demandas de comunicação, de informação de vocês, certo? O Bom Dia Agronegócio é um programa feito para a nossa audiência. Aliás, a você que nos ouve pela Rádio Agro Hoje, sejam todos muito bem-vindos também. Não nos veem, mas nos ouvem, então continuem também participando. Se estiver ouvindo e der para abrir o chat ali do YouTube do Notícias Agrícolas para você mandar sua participação, mande para nós que vai ser importante também, ok? Bom, na sequência, senhoras e senhores, vamos falar também ainda
de questões de mercado, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trigo. Pois bem, esse mercado está dando o que falar, né? Nós tínhamos perspectivas muito positivas para essa temporada 23-24, elas foram se frustrando e agora elas chegam também com frustrações para a demanda pelo trigo dos Estados Unidos. Nas últimas semanas, o que nós vimos foram cancelamentos consecutivos por parte dos chineses de compras de trigo feitas nos Estados Unidos. A China cancela nos Estados Unidos, não deixa de se atender, ela vai comprar, né, vai refazer essas compras em outros locais, em outras origens, onde o grão estiver mais barato, como é o caso da Rússia, por exemplo, que tem muito trigo para exportar, tem uma capacidade exportadora considerável, tem exportado e tem trazido bastante trigo barato ao mercado, e a China, que não é boba nem nada, como eu falo, ninguém joga melhor o jogo do mercado do que os chineses, vai fazendo essa estratégia de cancela aqui, compra ali. E essa semana, por conta disso, nós tivemos uma semana bastante volátil para os preços do trigo na Bolsa de Chicago, e isso, claro, se reflete em preços mais voláteis também no mercado brasileiro. E no mercado brasileiro, a preocupação é de que, por conta da qualidade menor do trigo, ou mais baixa, em função de todos os problemas também de clima que tivemos na última temporada, então perdemos em volume, perdemos em qualidade, enfim, perdemos mercado, a gente tinha potencial de exportar mais esse ano, por conta de tudo que perdemos no campo, os efeitos são em cadeia, temos essa situação. Então, o mercado de trigo está num momento bastante delicado, num momento de bastante volatilidade, e ontem, somente ontem, perdeu mais de 2% na Bolsa de Chicago, terminou o dia com baixas consideráveis, expressivas, até porque os números que foram reportados pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para as vendas semanais para exportação, não trouxeram grande mudança, né? Não trouxeram grande alteração. Então, e não trouxeram também uma boa notícia que pudesse motivar o mercado. Eu até separei a análise da Royal Rural, né, do meu amigo Ronaldo Fernandes, que trouxe então essa análise desse mercado de trigo diante desses cancelamentos da China. E ele disse o seguinte: o mercado continua em queda devido aos cancelamentos e adiamentos de compras pelos chineses. Os importadores da China cancelaram e postergaram cerca de 1 milhão de toneladas de carregamentos de trigo australiano também, que deveria ser embarcado em fevereiro, março e abril deste ano. Além disso, estão alterando os prazos de envio do primeiro para o segundo trimestre. Essas medidas surgem após o governo dos Estados Unidos relatar o cancelamento de mais de 500 mil toneladas de trigo para exportação para a China somente na última semana. Numa análise da Royal Rural, os cancelamentos e adiamentos de compra de trigo pela China podem ter impactos significativos no mercado global de commodities agrícolas. Isso ocorre especialmente após o aumento das importações chinesas de trigo no ano passado, devido ao clima desfavorável que prejudicou a colheita local. Com a entrada no mercado global de trigo barato da Rússia, que é o maior exportador mundial, os preços caíram, levando a China a tentar novas compras para garantir preços mais baixos e possivelmente cancelar pedidos de outros países. Essa dinâmica ressalta a complexidade das relações comerciais internacionais e a influência de fatores geopolíticos nos mercados de commodities. O que eu falei lá no começo, quando eu trouxe a notícia da Rússia sendo atacada pela Ucrânia? O atual cenário geopolítico completamente desorganizado e com uma tensão sempre presente e se escalando, pesa direto nas commodities agrícolas. O trigo é base de dieta para uma série de países que, inclusive ali no Oriente Médio, são fortes importadores. A China vem aumentando as suas importações de trigo nos últimos anos, inclusive para compor a alimentação animal, como aconteceu nos últimos anos, de ser uma alternativa mais barata à soja. Óbvio e naturalmente que nós não temos uma compensação em igual, né? Não existe nada que se compare à soja no mundo, à proteína que traz a soja, enfim. Então, olhar para o mercado de trigo agora é completamente importante. Na semana que vem, a gente vai trazer um analista para trazer mais informações sobre este mercado, que está também num momento importante, mas num momento de preocupação. Lembrando que,
começa-se uma nova história a partir dos próximos meses para as safras do hemisfério norte. Vejamos como será a safra chinesa, como será a safra australiana, como serão as safras ali da região da União Europeia, que depois da Rússia, né, como bloco, é o segundo maior exportador. Como será a produção da Ucrânia? Já sabemos que a Ucrânia perdeu muitos hectares por conta da guerra e a sua capacidade produtiva, porque está sendo atacada. E a Ucrânia são os solos mais férteis do mundo, tá? Então a gente está falando de perdas importantes. Então, uma série de problemas aí conectados e as novas safras de trigo vão trazer informações importantes para nós. Para o Brasil, quais são as projeções? Que nós teremos uma recomposição, né, desta oferta, pelo menos uma volta à normalidade. Nós tivemos uma safra de pouco mais de 8 milhões de toneladas na última temporada, em função das perdas por conta do clima adverso. Agora o que se espera, de novo, uma regularidade com uma safra ali na casa de 10 milhões de toneladas. Vejamos, fato é que o triticultor vai muito desestimulado para a próxima safra, em função de preço, em função da descapitalização do ano passado, da preocupação com o clima, enfim. Então, atenção, 8 horas e 37 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou trazer essa notícia agora, porque claro que eu vou levar esse questionamento também para o nosso entrevistado de hoje, que é o presidente da AproSoja Mato Grosso, o senhor Lucas Costa Weber, porque não é possível que a gente veja durante né, a inauguração de uma nova fábrica de fertilizantes localizada ali no Triângulo Mineiro, né, na Serra do Salitre. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que o agronegócio brasileiro ainda precisa de, abre aspas, um salto de qualidade, né? Ele defendeu a exportação de commodities porque a tecnologia envolvida na produção e disse que o Brasil seria imbatível no processo de transição energética pelo qual passam os países. Então vamos fazer o seguinte, ao invés da gente tentar entender mais uma declaração descabida do presidente sobre o setor do agronegócio brasileiro, porque não é possível que o presidente, o mandatário deste país, quem lidera este país, não sabe que o agronegócio brasileiro está na vanguarda da tecnologia, da pesquisa, da inovação. A Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, é referência em outros países. De novo, ontem entrevistei o presidente da América do Sul da Haifa, uma empresa israelense que investe muito no Brasil, focada em tecnologia. Imaginem vocês uma empresa de fertirrigação nascer no meio do deserto, lá em Israel, e trazer toda essa tecnologia aqui para o Brasil, focando principalmente em alimentos frescos, que exigem ainda mais tratos. É tecnologia. É salto de qualidade que nós estamos dando, senhor presidente, há décadas. E por isso está sobre os ombros do agronegócio brasileiro, do produtor brasileiro, que o senhor parece não conhecer, toda essa responsabilidade de atender ao aumento da demanda por alimentos do mundo, não só do Brasil. Então, este salto de qualidade nós estamos dando muito antes do senhor assumir o Brasil, lá no seu primeiro mandato. O agronegócio veio transformando o país há muitas décadas. E não foi fruto de investimentos ali dos seus governos nos últimos. Embora tenhamos tido nomes importantes que promoveram essas revoluções. Então, de novo, o salto de qualidade do agronegócio brasileiro estamos dando faz tempo e não temos parado de dar. A gente continua saltando de um desafio para o outro, entregando bons resultados. E assim eu tenho certeza de continuará. Eu quero muito ouvir a sua opinião em torno disso. Mande, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. Enquanto a gente está nesse intervalo, mande os seus comentários aqui para nós no nosso chat no YouTube, na nossa interatividade. Se adiante, mande as suas perguntas também para o presidente da AproSoja Mato Grosso, que estará conosco no segundo bloco. A gente faz um rápido intervalo, volta já já. Continue nos acompanhando.
Alô, amigos, clientes e parceiros Massey Ferguson. Estamos aqui lhes entregando a Expo Direto Cotrijal 2024. Que honra tê-los em nossa presença aqui neste grande estande que se tornou a sua casa aqui na Expo Direto Cotrijal 2024. Foi muito bacana tê-lo conosco. Aqui você pôde conhecer os lançamentos que a Massey Ferguson apresenta para este ano no mercado nacional. Oi, bom dia. Massey Ferguson trouxe as colheitaderas híbridas Heavy Duty e também os pulverizadores Heavy Duty. E já fica Carla, combinado tá o seguinte, saindo áudio aqui. no ano de 2025, tudo pronto, tudo certo e nós estaremos aqui, ó, te esperando. Na sua casa, na Expo Desculpa, Direto o computador Cotrijal resolveu atualizar, 2025, não tava para maceiros entrando e aqui maceiras de no coração. aplicativo. Lhe aguardamos na sua casa, Massey Ferguson! Eu peguei o finalzinho. Mais uma chuvinha. Ontem eu joguei 24mm, eram umas 10h30 da manhã. Agora tá com uns 3, 4mm aqui. Ficou o dia inteiro quase chuviscando ontem. Bom demais, né? Cara, Com aqui tá bom demais, de Com noite, ó, certeza. choveu mais 30 milímetros. E Exato. então o clima tá espetacular. Deus abençoe e continue assim, né? Tamo Correto. contente, né? Porque terminamos as colheitas e tudo, e agora é só cuidar os milhos, os tratos culturais aí. Mas os milhos estão muito bons. Se continuar bem, o clima combinado. assim, milho vai dar uma safra cheia. Olha, ó, tô chegando aqui o milho da minha sede. É um milho muito saudável, ó. Olha os bacheiros aí, ó. Tá limpo, tá bonito. Padrão de lavoura. Grande abraço e um bom final de semana a todos. Interior de Birubá, Rio Grande do Sul. Nossa lavoura de soja aqui. O seu Eloy Paloski aqui. Acordou assim, ó. Um nevoeiro, um dia friozinho. Mas a lavoura já bastante carregada. Enchimento de grão bem carregado aqui, não faltou chuva. E é a esperança do agricultor aqui agora, começando a aparecer sinais do inverno aí, e já logo tudo prontinho para colheita. Um abraço aí, meu amigo, e vamos em frente. De volta com o Bom Dia Agronegócio desta sexta-feira, hoje é 15 de março de 2024, são 8 horas e 44 minutos, pelo horário oficial de Brasília, e a gente já vai para o nosso quadro de entrevistas nessa sexta-feira, porque a gente tem aqui perguntas importantes e pontuais para fazer para o nosso entrevistado, mas principalmente para trazer orientações à nossa audiência. A gente vai, portanto, para o nosso quadro de entrevistas aqui nessa sexta-feira. Companhia nessa sexta-feira, o presidente da ProSoja Mato Grosso, o senhor Lucas Costa Beber, e para nós é um prazer recebê-lo num momento de tantas informações ali, né, de difícil absorção, notícias difíceis, mas também uma necessidade de planejamento, revisão de estratégias, tudo isso a gente vai levar, portanto, para o Lucas para trazer para nós a nossa perspectiva. Lucas, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio, no Notícias Agrícolas mais uma vez, sempre bom estar com você. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos assistem aí. Um prazer conversar com vocês. Obrigado aí pela oportunidade e podemos dar sequência aí na conversa. Lucas, eu tava até brincando contigo na hora do intervalo que a gente vai tentando dar o máximo de notícias possível, mas a gente sempre vai ter uma surpresa, como essa declaração do presidente Lula de que nós precisamos dar um salto de qualidade. Se não foi isso que o agronegócio brasileiro fez nas últimas décadas, foi o quê, Lucas? Sem dúvida nenhuma, acho que isso mostra um pouco de falta de conhecimento
do presidente com o setor, né? Ele precisa conhecer o Brasil de verdade, o Brasil que produz, o Brasil que trabalha. O produtor brasileiro tem feito o máximo. Nossa soja aí é a soja que entrega maior teor de proteína, a soja do clima tropical, a soja espetacular, que tem valor agregado. Temos a carne brasileira também, que tem conquistado o mundo. Então, sem dúvida nenhuma, uma falta de conhecimento muito grande, até uma ofensa aos produtores que tanto se dedicam, né, que os outros países vêm aqui para saber o que o produtor brasileiro faz, que diante a tantas dificuldades, déficit logístico, preços mais baratos, e esse produtor consegue sobreviver, produzir e ajudar a alimentar o Brasil e o mundo. É isso. E Lucas, esse momento, né? Você citou todos esses desafios. O atual momento, principalmente se a gente olha para o mercado de grãos, para a produção de grãos do Brasil, é um momento de muita vulnerabilidade, de bastante fragilidade, em que o produtor está tendo ali de redefinir as suas estratégias, as suas rotas, né? Você, na posição que ocupa hoje de presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, maior estado produtor de grãos desse país, como é que você está avaliando esse momento e como é que você tem recebido as demandas dos produtores nesse atual cenário? Carla, uma situação muito preocupante. Esse ano, Mato Grosso, é sabido por todos, tivemos aí uma crise hídrica muito grande, né? E a principal cultura do estado é a soja, né? E posteriormente o milho segunda safra, mas a soja aí é o carro-chefe. E esse ano, muito localizadas as chuvas. Nós não temos uma região em específico para dizer que se destacou mais com uma produção mais alta ou com uma produção mais baixa. As diferenças foram poucas. E às vezes, no mesmo município, Carla, você vê produtor que colheu menos de 20 sacas de média geral, outro que colheu 70, e isso não é diferença de capricho, de tecnologia, foi chuva mesmo, aonde que a gente sabe que uma lavoura de soja precisa de mais de 600 milímetros aí para ter uma produção cheia. Há registros aí de 180, 200, 250 milímetros, muitas lavouras com registros assim, o que fez com que Mato Grosso, que já é o estado mais longe dos portos brasileiros, aonde que a gente tem um custo logístico mais caro, e uma margem menor para os produtores, num ano atípico como esse, os produtores entrarem aí numa crise que pode se aprofundar ainda mais se o governo continuar na falácia e não entrar para ação, né? Nós da ProSoja Mato Grosso, há um mês e meio atrás, enviamos uma carta à Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, relatando o problema. Inclusive fomos objetivos, fazendo os cálculos em cima da quebra de safra, pedindo linhas de crédito em reais e em dólar, para que esses produtores tivessem aí um prazo para pagar com uma carência, né, para se recuperarem dessa crise, pelo menos um ano de carência, uma linha de 1,95 bi de dólar, com juro de 7% ao ano, com 5 anos de prazo, um ano de carência, e outra linha de 1,05 bi de reais, para equalização de juros aí também a crédito abaixo dos 7%, pedindo aí para o governo nos atender, para que não haja uma enxurrada de recuperações judiciais. O governo tem tentado fazer uma narrativa, inclusive o secretário Neri Geller, essa semana, de uma forma até irresponsável, quis jogar a conta para cima da ProSoja, mas a verdade é que nós não vemos ele sair em defesa dos produtores, né? Eu acho que tem que defender a cadeia toda. Muitos produtores, às vezes, são penalizados por RJ por comprar à vista uma semente, um adubo, um químico, e a empresa entrar em RJ, o produtor não receber, como o produtor faz a venda também, muitas vezes, do seu grão para empresas, elas entram numa RJ, não paga o produtor, ele não consegue honrar a conta para frente, e esse ano o produtor, já no início, né, da cadeia, quem produz, enfrentando uma forte seca, como eu falei, muitos relatos de produtores aí colhendo médias abaixo dos 30, dos 20 sacas por hectare, lembrando, Carla, que segundo o IMEA esse ano, a conta, quando estava R$100 a saca, essa semana deu uma melhorada, sim, são 63 sacas por hectare para o produtor empatar o custo da sua lavoura, ou seja,
num ano como esse é impagável uma conta dessa. Então, o produtor precisa de renegociação. E a gente vê na prática aí o que tem acontecido nos últimos anos é justamente o produtor, quando ele tem um problema, ele tem medo até de agir de boa fé, porque a partir do momento que ele comunica que está passando por uma crise, que vai precisar de uma renegociação, antes mesmo de colher, a empresa vai lá, arresta, se precisar, executa ele, e nesse ponto a recuperação judicial garante que o produtor tenha pelo menos a dignidade de tentar renegociar uma dívida, prorrogar, não perder a terra que ele lutou a vida inteira, ele, a família dele, para obter essa terra. Então, muitas injustiças aconteciam e é preciso um equilíbrio. Eu acho que essa discussão está vindo à tona e é muito positivo isso. É preciso um equilíbrio, a gente não pode banalizar um instrumento da recuperação judicial, até porque em anos bons havia pessoas pedindo recuperação judicial, ou seja, também há muitas irresponsabilidades, há de se reconhecer, mas é uma ferramenta que nesse ano, principalmente aquele produtor que está vivendo algo atípico do que sempre viveu, resguarda para que ele proteja o seu patrimônio. E a gente precisa que o Ministério vista a camisa de toda a cadeia, mas principalmente do produtor, que é aquele que fica com todo o risco, porque uma multinacional, uma revenda, ela não está preocupada se vai chover, se vai dar sol. Ela está preocupada que dia X ela tem um valor a receber do produtor. Agora, esse produtor, ele muitas vezes está com o insumo já comprado, ele tem data para plantar, tem data para colher, e a gente sabe que o clima não ocorre da maneira que a gente quer, e às vezes a lavoura pronta também é um estoque a céu aberto, começa a chover, o produtor não consegue colher, começa a ter perdas, e a gente não vê pessoas como secretário em outros anos sair em defesa desses produtores, somente agora acusando e chamando produtores de caloteiros, o que preocupa muito uma fala dessa vindo do secretário de Política Agrícola, que é alguém que deve defender. Então, como ele mesmo falava de política, está na hora dele descer do palanque e começar a trabalhar em prol do produtor. Mandamos essa carta, ele já foi diretor da ProSoja Mato Grosso, ele é produtor aqui no Mato Grosso, inclusive eu conheço aonde é a área dele, ele sabe que ali foi uma região de dificuldade, ele ainda foi um dos produtores que melhor colheu na região, muito próximo dele, aí no raio de 20 quilômetros, tem produtor que colheu até menos de 10 sacas por hectare, então ele sabe a realidade do Mato Grosso e está na hora de trabalhar e socorrer esses produtores aí que não estão dando calote, não estão sendo incompetentes, mas foram injuriados por uma seca muito severa que foi atípica esse ano. E Lucas, a sua primeira fala tem pontos importantíssimos e eu queria justamente entender se essa carta teve um retorno. Você falou que faz um mês e meio. Como é que foi a recepção e há já alguma resposta desse pleito, que não foi o primeiro, né, Lucas? Vocês vieram trazendo uma atualização ao Ministério da Agricultura, ao governo federal, do cenário que estava ali se avizinhando diante das perdas no campo, certo? Certo, Carla. Isso, o governo anuncia que vai lançar uma linha em dólar, isso é importante, ajuda em parte o produtor, mas nós temos que lembrar o seguinte: ficar só na falácia não dá. Dia 30 do 13 está chegando aí. O grosso, a gente sabe, das dívidas não, dos investimentos dos produtores, seja o custeio da lavoura, é 30 do 3 e parte em 30 do 4, então o produtor já precisava ter esse recurso disponível, mas a gente sabe que tem produtores aí que precisariam também de uma linha em reais, né? Porque ele pode ficar desamarrado aí no RED. Tem produtor que precisa, Carla, fazer compra de produto para entregar, para não pagar o achout e depois ele ainda não, teoricamente, para poder receber, né, o que ele vendeu lá, para ele poder honrar as contas. Então, alguns negociaram em reais, alguns em dólar, por isso da importância de ter as linhas de crédito nas duas moedas para o produtor estar mais seguro. Então, eu não tenho dúvida que a parte em dólar atende em parte aquilo que a ProSoja Mato Grosso pediu, que até, Carla, cabe ressaltar que foi a primeira entidade do Brasil que realmente usou números tanto para relatar o problema quanto para pedir ao governo. Sim. Então, acho que eles devem ter usado esses números para buscar se basear em alguma coisa, mas lembrando que é importante ter
uma linha em reais e também ter um acesso fácil para esses produtores, porque o tempo está passando e o produtor não tem tempo até fazer um projeto, saber como que ele vai acessar esse crédito. Então, o Ministério está atrasado e precisa acelerar dentro desse trabalho. E Lucas, o que nós temos ouvido também dos especialistas é que um cenário como esse, ele acaba promovendo também ao ser construído, ele traz ali uma série de dificuldades que vêm na sequência. Então, a dificuldade no acesso ao crédito para a próxima safra, a dificuldade, né, se você cria ali um cenário de inadimplência por não ter trazido a regularização dessas prorrogações de dívidas e tudo mais, você cria você acaba distorcendo o cenário, né, e gerando dificuldades para as próximas temporadas. Como é que está a sua perspectiva, a sua avaliação para essa necessidade que bate a porta do produtor já para o planejamento da safra 2024-25, ao passo em que ele não vê soluções para, pelo menos, dar andamento às suas dívidas da safra 23-24? Então, Carla, a gente sempre tem que tratar a cadeia como um todo, né? Se o produtor Exato. não paga a revenda não vai pagar a multinacional e vai gerar uma reação em cadeia, um efeito dominó na cadeia produtiva. Então, por isso que é importante, cabe lembrar que esse socorro que a gente pede não é um dinheiro dado, é um dinheiro emprestado e é um dinheiro que não vai socorrer somente o produtor, mas toda a cadeia, ou seja, os próprios municípios, né? Afetados. A gente sabe que tem mais de 30 municípios no Mato Grosso que entraram em estado de emergência por conta dessa estiagem. Alguns até ficou na briga o produtor com as prefeituras, porque era necessário que mais municípios tivessem entrado, que foi pulverizado em todo o estado, e dentro disso vem toda a cadeia fornecedora também, que pode ser afetado, e a geração de empregos, né, Carla, que é um importante setor que gera empregos aqui dentro do país, seja eles diretos, indiretos, e pode haver uma desaceleração muito grande na economia, não só aqui do Mato Grosso, mas do Brasil, sabendo que o Mato Grosso é um grande importador de outros estados aí de máquinas agrícolas, que essa parte de indústria nós temos o déficit até por conta do custo logístico e temos que trazer máquinas, insumos, implementos de outros estados, o que vai acabar também afetando outros estados por Mato Grosso ser o maior produtor de soja e milho do Brasil. Lucas, como é que, inclusive falando, né, no Mato Grosso sendo o maior estado produtor de soja e milho do Brasil, como é que vocês estão avaliando o desenvolvimento da segunda safra de milho, depois de todas as preocupações e os também desafios e obstáculos sentidos ali na soja? Quais são as suas perspectivas nesse momento? Na sua última entrevista ao Notícias Agrícolas, você dizia que o estado já largava a segunda nova safra de milho com uma dificuldade já de produtividade por conta dos problemas sentidos na safra de verão. Como é que está a atualização da sua perspectiva, da perspectiva da ProSoja Mato Grosso? Então, Carla, por enquanto a gente continua falando em 20%. Eu acho que é muito responsável falar nisso. Tem dois pontos a serem considerados. O primeiro é que nós tivemos um atraso no plantio do soja. Por outro lado, as temperaturas mais quentes fizeram com que a soja acelerasse o ciclo. Porém, estamos tendo dias muito quentes. O milho é uma cultura suscetível ao calor, né? Também ele causa estresse na planta, ele perde produtividade. O El Niño ainda pode se prolongar, então isso num ano como esse, já plantando na época normal preocupa, mas a gente sabe que tem um percentual significativo de lavouras semeadas fora da janela. A gente vê aí com os produtores que a gente conversa uma diminuição já de tecnologia esse ano pela baixa dos preços e considerar que o ano passado tivemos uma super safra, né, Carla? Então, a gente, por enquanto, fica nos 20%. A partir do dia 21, a ProSoja Mato Grosso, em parceria com o IMEA, deve lançar uma pesquisa tanto para fazer um levantamento do fechamento da safra de soja, como também para entender melhor como foi o plantio do milho, para a gente ter uma precisão melhor e começar a falar em números já
de acordo com o que é coletado com os produtores, Carla. Mas, considerando todos esses fatos, a gente com experiência de produtor e com a troca de conversa, experiência com os produtores do Estado, a perspectiva é que a gente tem aí uma safra 20% menor que a do ano passado, até porque o incremento de áreas também, com essa diminuição de preço, apesar do Mato Grosso ter um potencial muito grande de se aumentar milho segunda safra, mas com esse atraso no plantio do soja e os preços menores também desestimulou que houvesse aumento de área aqui dentro do estado. Lucas, diante dessa conjuntura, é cedo para a gente começar a entender como vai ser a safra 2024-25 de soja do estado? Porque nessa semana nós entrevistamos aqui um analista de fertilizantes e ele dizia, Carla, a gente está com as compras atrasadas de fertilizantes. Por razões óbvias e claras, mas estamos. É uma preocupação também o travamento dos custos para a próxima safra que poderiam acontecer diante de oportunidades que poderiam se apresentar para o produtor, mas nessa crise toda que a gente está detalhando aqui, Lucas, é difícil ele pensar nisso agora? Carla, eu não tenho dúvida esse ano que o produtor vai usar tecnologia, e quando a gente fala em tecnologia, não significa usar mais insumo, mas usar a informação a seu favor. Anos de rentabilidade mais baixa, o produtor tende a trabalhar mais com análise de solo para ver o que realmente ele precisa para produzir em cima de um cálculo agronômico, tanto que ele tem disponível de nutriente no solo quanto a extração. Esse é um fator. O segundo, que cooperativas, grupos de compra que fazem essa compra em pool, que vamos dizer, inspiram o mercado, ainda não estão vendo uma troca satisfatória. É Certo. preciso ainda ou uma alta no preço do grão, ou uma diminuição ainda no preço do fertilizante, para que eles encontrem um fator, vamos dizer aí, um ponto de encontro na troca, que é a moeda do produtor. A gente tem que lembrar sempre que é o grão. Então, o produtor pega as contas que tem de outros anos e vê a relação de troca se está atrativa ou não. Então, para isso, para ter uma aceleração, ou o fertilizante vai ter que baixar, ou nós vamos ter que ter alta expressiva aí nos grãos para que haja uma aceleração na aquisição desses fertilizantes. O produtor está tranquilo, porque sabe que esse ano também os importadores se adiantaram, então tem estoques. Isso dá mais fôlego para o produtor ter mais paciência e esperar o momento certo para negociar. Lucas, para a gente finalizar, embora eu poderia ficar conversando aqui contigo até meio-dia, mas para a gente poder cumprir o nosso horário aqui e finalizar, que mensagem a gente deixa para os produtores nesse momento? Você, enquanto presidente da ProSoja Mato Grosso, uma das maiores e mais tradicionais organizações de produtores do Brasil, atuante, forte, consolidada, que mensagem a gente tem de deixar, tem de entregar nesse momento para o produtor, para que ele mantenha-se sereno, entendendo que todas as medidas possíveis e cabíveis estão sendo tomadas para que ele seja amparado e acolhido nesse momento? Com certeza, Carla. Dizer primeiramente que a ProSoja Mato Grosso está fazendo tudo o que ela pode, né, pelo produtor de Mato Grosso. A ProSoja Brasil também a gente vê não medindo esforços, fazendo a parte dela. E cabe lembrar que isso vale para anos bons, anos ruins, pé no chão. Agora, mais do que nunca, Carla, fazer as contas, o produtor fazer as contas, tanto para aquisição dos insumos. Não é ano de fazer extravagância, ou seja, o arroz com feijão sempre dá certo. Então, o produtor ter essa visão nesse ano e contar com a ProSoja Mato Grosso, que estará trabalhando, cobrando e tudo que for direito do produtor, tudo aquilo que é necessário ao produtor, a entidade está trabalhando. Nos procurem, participem também das nossas assembleias, das nossas reuniões de núcleo, para trazerem os problemas e trazerem ideias e sugestões também, para que junto a gente possa construir o futuro do nosso setor cada vez mais sólido, Carla. Muito bom, Lucas. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. A nossa audiência subindo desde que você chegou. Então, obrigada mais uma vez. O Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para ti e para todo o time da ProSoja Mato Grosso. Nosso objetivo é dar voz aos produtores, trazer a perspectiva de vocês. A gente tem trazido muito, né, Lucas? E trazemos diariamente as análises de mercado por analistas e consultores, trazemos economistas, trazemos
mais profissionais, mas é prioridade para nós dar voz aos produtores, como o Notícias Agrícolas faz há quase 30 anos, e hoje você é uma dessas principais vozes, então obrigada por aceitar o nosso convite, por conversar com a nossa audiência. Obrigado, Carla. Obrigado a todos. Um bom dia e contem sempre com a ProSoja Mato Grosso. Obrigada, Lucas. Um bom final de semana para você, bom trabalho, que não é pouco por aí, né, meu amigo? E a gente segue por aqui firmes e juntos. Obrigada, Lucas. Obrigado. Um Um abraço a abraço. todos. Senhoras e senhores, conosco o presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber, trazendo o atual momento, então, dessa angústia que está vivendo o produtor brasileiro por razões óbvias, não é? E eu quero destacar aqui o comentário do Pedro Souza da Famato, que diz assim: nós da federação também estamos ao lado dos produtores. A Famato, que é a Federação de Agricultura do Estado de Mato Grosso, e sempre trabalhando em conjunto com a ProSoja, de fato, há muitos anos, uma federação também muito atuante, então é muito bom que a gente, como eu falei, né, e eu digo sempre, o Bom Dia Agronegócio é um programa feito para a nossa audiência e pela a nossa audiência, que é maciçamente de produtores rurais, mas nós temos analistas, consultores, engenheiros agrônomos, economistas, revendas, né, e para isso, para a gente entender quem está conversando conosco aqui, a gente vai para o nosso quadro Fala Produtor, nessa sexta-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. O comentário do Matheus Rezende, quando ele diz assim, ó, foi infeliz em dizer que as multis e revendas só se importam em receber as contas. Todos estão no mesmo barco e todos têm o mesmo objetivo, que é produzir mais e melhor, cada um com as suas responsabilidades. Matheus, eu acho que a gente tá, né, eu não acho que foi isso que quis dizer o Lucas. O que ele quis dizer foi, nós temos contas a pagar, produtores rurais, né? Então, as empresas querem, no seu momento, receber essas parcelas, né? Então, nós temos grandes datas ali de prazos de financiamento. 30 de março, 30 de abril. O 30 de abril é uma data crítica, né, para o produtor brasileiro. Praticamente todos os produtores têm contas a pagar no 30 de abril. Então, acho que foi isso que ele quis dizer. A conta vai vencer naquele dia, como vence uma conta de água, como vence as folhas de pagamento, como vence uma conta de luz, enfim. E as pessoas querem, as empresas querem receber, no sentido de, para dar sequência às suas atividades, precisam receber, né? Então, pensando de forma bastante racional, é isso, né? E se você não paga um elo da cadeia, o próximo não recebe, o outro também não. Depois, quando você tem de comprar de novo, ou você tem que produzir para entregar para o produtor, você está com o processo passando por uma disrupção. Então, acho que foi isso que o Lucas quis dizer, né? Que todos precisam receber para que o sistema siga fluindo bem. Se você tem ali essas disrupções, você provoca essa disrupção geral, que é o que está acontecendo agora. Essa preocupação maior do setor, né? Então, se a gente olha para o mercado de grãos, para safras de grãos, para o setor de grãos no Brasil, é um momento de alta vulnerabilidade. Obrigada pelo seu comentário, viu? É bom que a gente consegue ir aqui complementando as ideias. Bom dia também para o Thiago Pereira, bom dia. Bom dia para o Carlinho Augusto, que queria fazer uma pergunta para o Lucas. Eu imaginei que nós estivéssemos ali, que você queria fazer de fato a sua pergunta para alguma outra pessoa, mas eu mesmo posso te responder, Carlinho, que ainda não foi prorrogado, tá? O Carlinho pergunta para nós se, ele é de Diamantino, Mato Grosso, querendo saber se máquinas agrícolas, repasse do Moder Frota já está prorrogado pelo governo. Ainda não, mas eu imagino que nos próximos dias, porque qual foi a última informação em relação a isso do Ministério da Agricultura? O ministro Carlos Fávaro, na última semana, se reuniu com o presidente Lula e trouxe na última semana não, na semana ainda anterior, ali perto de 6 de março, salvo engano, que em março nós teríamos o anúncio de uma linha de crédito emergencial, de crédito para capital de giro, com 2 anos de carência e 3 de amortização, ou ao contrário, mas ainda sem o volume de recursos bem definido e sem a taxa de juros também sabida. Então, estamos nesse aguardo para que haja a prorrogação dessas dívidas, tá? Então, qualquer nova informação que nós tenhamos sobre isso, Carlinho, a gente traz para vocês aqui no Notícias Agrícolas. A gente está acompanhando isso muito de perto para que vocês possam estar bem informados para tomar as medidas que lhes forem oferecidas, né? Isso é realmente muito importante. Quero agradecer também, vou aqui de baixo para cima, né?
Obrigada, viu, Matheus, pela sua gentileza aqui também nos nossos comentários. Bom dia também para o Tiago de Freitas Medeiros. Bom dia, Carla. Passos, Minas Gerais. Infelizmente, tempos difíceis para toda a cadeia produtiva, grãos, carne e leite, não tendo melhora em um tempo curto e sim cortar despesas, infelizmente. É verdade. Há momentos em que a necessidade bate a porta, né, Tiago, da gente fazer uma revisão ali da gestão, da estratégia, repensar os custos, saber onde dá para otimizar. Eu tenho ouvido, por exemplo, muito dos especialistas, quando o assunto é milho, não dá para baixar a guarda e, por exemplo, diminuir ali o seu investimento nos defensivos. O ataque de pragas esse ano na segunda safra de milho tá muito alto por conta desse calorão, desse tempo seco, né? Os insetos gostam desse cenário e a cigarrinha estourada, percevejo, tem lagarta, mas a que mais chama atenção é a cigarrinha, depois vem o percevejo. Então, não dá para baixar a guarda, por exemplo, entre os defensivos. Dificílimo o que está acontecendo para o produtor. Vai ter que otimizar, vai ter que equilibrar, vai ter que repensar ali a sua gestão, né? O Lucas falou bastante sobre isso. Bom dia para o Felipe André, para o Diego Simeonato. Bom dia também para o Luiz Honorato, que diz: o mandatário brasileiro está perdido e precisa falar para ser percebido. Refere-se à declaração do Lula de que o agro brasileiro precisa de um salto de qualidade, coisa que o Lucas Costa Beber, presidente da ProSoja MT, também comentou e falou: desconhece o Brasil que produz. É mais ou menos o que eu penso também, embora essa seja apenas a minha modesta opinião. Bom dia pro meu amigo Márcio Eno, Londrina, Paraná, calorão, milho perdendo, milho sentindo. O Paraná tá sentindo muito essa onda de calor e o milho da segunda safra, portanto, também. Bom dia pro Cilso Manuel, 10h30 hoje, horário de Brasília, tem informações fresquinhas do tempo, do clima para vocês. Bom dia pro Bruno, de Palmas, Tocantins, pro André Bezerra. Bom dia também pro Iranei Bueno. Carlinha, alguma notícia sobre o mercado de açúcar? Iranei, a gente está num momento de bastante volatilidade. Os preços do açúcar estão ali monitorando a finalização da safra 24-25 do Brasil. 23, 24 do Brasil e olhando o que a gente vai fazer com a 24, 25. E olhando também as novas safras asiáticas que estão prestes a começar, como é que elas vêm depois de problemas que tiveram na última temporada. Então o mercado tem estado bastante volátil, buscando entender também como vai ser a sua oferta global para se manifestar. Nesta sexta-feira, os preços do açúcar na Bolsa de Nova York sobem quase 1%. Contrato maio tem 21 cents mais 98 por libra-peso, certo? Bom dia também para Lilian Henke, de Panambi, Rio Grande do Sul. Bom dia para Jonathan Freitas, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Bom dia para o André Bezerra falando dos 29 graus em Sidrolândia, já falamos com ele, mas obrigada pelo seu comentário. Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, indicações de chegar nos agradáveis, verdade, 36 graus no dia de hoje, uma loucura. O Helmer Garcia, hoje de madrugada, 1h em Ponta Porã, tava 26 graus. Quem dorme desse jeito, né? Porém, com sensação térmica de 30. Pelo amor de Deus. E neste momento, 7h32, 29 graus, com sensação de 31. Meio-dia vai estar 40 com sensação de 47. Jesus. A Graciele da Silva, pra gente concluir aqui o nosso Fala Produtor, tamo no tempo. Bom dia, Carla. Bom dia, Graciele. Nota-se que o Lula, não conhece a realidade da agricultura, que estamos numa crescente evolução. Muitos países nos usam de referência pelo fato de resistir a políticas tão precárias e de fazermos agricultura em um país tropical, não é mesmo, Graciele? Nós fazemos 3 safras por ano de milho, de feijão, nós estamos fazendo trigo no sertão do Nordeste, senhor presidente. Isso é o salto de qualidade que o senhor ainda não viu. Todos os outros que já demos e o que estamos dando agora, o senhor ainda não absorveu. Bom dia para Dona Eliana, para o Charles, para o seu José Natal, para o Giovanni Braz, Joel Alves, o time da LSX Agrofert, sempre conosco, Manuel Mantovani, obrigada pelo gentil comentário, parabéns pelas informações concretas, úteis do canal. Primeiro a fazer um comentário, like merecido, obrigada. E quero agradecer mais uma vez a todos vocês pela nossa audiência durante toda essa semana, a companhia nessa semana, a vocês que nos ouviram também pela Rádio Agro hoje. Segunda-feira estamos de volta a partir das 8 horas em ponto, horário oficial de Brasília, com o nosso Bom Dia Agronegócio. Seguimos por aqui com a nossa programação
E tudo isso para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Mais uma semana que termina, mas com muito trabalho ainda pela frente. Então, boa sexta-feira, bons negócios, até segunda. Até mais.